Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 27, estudando hoje juntos o penúltimo trecho desse longo capítulo, vai até ao versículo 66. Hoje nós vamos estudar juntos o trecho que vai do versículo 57 ao versículo 61. Leia comigo então a bendita palavra de Deus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Nós temos alguns detalhes interessantes e muito importantes que são trazidos por Mateus aqui neste trecho do seu capítulo. Em primeiro lugar, caindo à tarde, ou seja, o dia ainda não tinha terminado, a sexta-feira ainda estava correndo, não é? Caindo à tarde aqui, provavelmente o que seria para nós finzinho de tarde, 5:30 da tarde, os últimos raios do sol, que para os judeus seria o final daquele dia, certo? Então, caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. E esse foi ter com Pilatos, ou seja, no final da tarde, após a morte de Jesus já ter sido constatada, Jesus provavelmente morreu ali, talvez uma meia hora antes ou alguma coisa assim. Então Jesus, a hora da morte de Jesus pode ter sido algo em torno do que seria para nós entre 4:30 e 5 da tarde. Jesus tendo falecido, José de Arimateia foi para pedir o corpo de Jesus a Pilatos, tá certo? José de Arimateia, certamente judeu, que cria em Jesus, não queria que o seu corpo ficasse ali mais tempo exposto. E certamente, por temer a Deus e por crer em Jesus, queria dar a ele um sepultamento digno. Isso porque, meu caro ouvinte, minha querida ouvinte, os criminosos, e eu já tinha mencionado isso, eles eram expostos em praça pública ao serem crucificados, grande parte deles completamente nu, né? Nós entendemos que Jesus não foi assim, ele tinha ali pelo menos uma cobertura das suas partes íntimas, mas esse era o costume daqueles que eram crucificados. Eles eram realmente expostos a uma vergonha extrema, não é? E para o judeu era algo terrível que alguém fosse crucificado, né? Era realmente algo que era digno de uma maldição, na verdade, não é? Mas não era só isso. Alguém que era crucificado não tinha direito a um sepultamento. Aquela pessoa ficava ali exposta até o ponto, por exemplo, das aves de rapina virem e se alimentar das carnes. Realmente era uma coisa que era uma punição exemplar, e as pessoas ficavam ali vendo aquela cena horrível. Mas José de Arimateia, que aqui é mencionado como discípulo de Jesus, vem e suplica a Pilatos que lhe fornecesse, que lhe desse o corpo de Jesus para que ele pudesse ser propriamente sepultado. E certamente Pilatos consentiu, né? Talvez
remorso, talvez para livrar um pouco da sua culpa, porque ele sabia que Jesus era inocente, Pilatos consente e Jesus é então retirado da cruz antes do sábado. Ou seja, meus queridos ouvintes, antes das 6 horas da tarde, Jesus tinha sido tirado da cruz e foi então envolto nesse pano limpo de linho. Certamente não pôde ser aplicado a Jesus aquele ritual das ervas, das especiarias que eram aplicadas nos corpos daqueles que morriam, né? Tanto é que a gente vê que no primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena vai ao sepulcro justamente para fazer isso, para aplicar essas especiarias, esses ungüentos ao corpo de Jesus, né? Mas aqui ele simplesmente é envolto num pano limpo e é depositado nesse túmulo antes do sábado, tá certo? Antes do sábado, ainda na sexta-feira. Ou seja, Jesus morreu na sexta e foi sepultado ainda na sexta-feira. Muito bem. O texto diz que esse túmulo era um túmulo novo. Isso é interessante também, porque isso faz parte até mesmo da própria condição pura de Jesus. Jesus foi colocado em um sepulcro onde ninguém mais tinha sido colocado, ou seja, não havia qualquer resquício de algum outro corpo morto e que pudesse então contaminar o próprio Jesus. Isso diz respeito e é extremamente significativo à própria pureza de Jesus, até mesmo nesse momento, como nos diz inclusive a Escritura, num salmo messiânico que diz: não deixará a minha alma ver a corrupção. Nem mesmo nesse momento Jesus foi de alguma maneira corrompido e o seu corpo não foi de nenhuma maneira corrompido. Um cuidado extremo aqui com o próprio Senhor Jesus, que o tempo todo foi santificado. Mas mais que isso, nós vemos aqui mais uma prova de amor de um discípulo de Jesus. Se nós vimos quando estudamos aquele trecho da mulher que derramou aquele unguento, aquele bálsamo sobre Jesus, a preparação para o seu sepultamento, e vimos aquilo como uma grande prova de amor, aqui nós vemos mais um homem que tinha certamente um lugar como seu jazigo ou jazigo da família, um lugar certamente caro, uma coisa que custava bastante dinheiro, e numa prova de desprendimento e de amor por Jesus, ele coloca o corpo de Jesus no local um local que ele tinha reservado para si e para a sua família. Mais uma prova de amor aqui para com o Mestre, para com o Senhor Jesus. Verso 60 diz: então depositou o corpo no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Essa provavelmente era uma caverna, numa rocha, preparada para ser um sepulcro, e essa pedra certamente era uma pedra grande, pesada, que precisava que vários homens, se utilizasse de vários homens para rolá-la e para fazê-la movimentar. O fato é que o sepulcro então foi lacrado, foi fechado ali por aquela pedra, e depois desse sepultamento, certamente um sepultamento digno, ao contrário daquela prática para com os criminosos, né? Um sepultamento digno para o Senhor. O homem se retirou, e o verso 61 fala das mulheres que estavam ali. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. É Lucas, o evangelista, que mais fala da relação entre Jesus e as mulheres. Meus queridos ouvintes, e principalmente minhas queridas ouvintes, as mulheres que estão aí ouvindo esse programa, saibam que naquele tempo as mulheres infelizmente não eram muito bem vistas, não é? Pela sociedade em geral. Os romanos desprezavam as mulheres, os gregos consideravam as mulheres quase que como objeto e serviam apenas como mulheres, né, e como esposas apenas para procriação.
Infelizmente, quando a gente fala do judaísmo, a cena não era diferente, as mulheres eram desprezadas, mas as mulheres tinham e têm um lugar especial para o Senhor Jesus. Na igreja, para Paulo, as mulheres sempre tiveram um papel importante. E o fato é que, naquele tempo, o testemunho de uma mulher não era de muita valia, mas é sobremodo significativo que os evangelhos relatem o fato de que foram as mulheres que estavam acompanhando tudo isso aqui bem de perto. Porque o testemunho de uma mulher, quando aceito, era algo inegável, era algo que não podia ser contestado. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das teorias que surgiram para o fato de que o corpo de Jesus tinha desaparecido, para aqueles que não criam na ressurreição, era justamente o fato de que as pessoas, os discípulos até, quando foram ao sepulcro, supostamente o sepulcro de Jesus, teriam se enganado. Eles teriam ido a um outro sepulcro que realmente estava vazio, porque como era já a noitinha, e provavelmente eles tinham errado a localização e não sabiam na verdade onde estava sepultado o corpo de Jesus. Mas o texto aqui diz claramente, estavam ali sentadas em frente da sepultura, ou seja, sabiam exatamente onde estava o sepulcro e o corpo de Jesus. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria. Havia testemunhas do lugar preciso onde o corpo de Jesus estava sepultado. Isso para nós é algo importante, porque essa teoria de que o sepulcro era outro e que eles se enganaram cai por terra por conta dessa informação que nós temos aqui. Nós estamos chegando ao final do capítulo. Nós vamos ver o último trecho no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.